Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e neste vídeo eu vou tratar sobre o capítulo 6 da norma regulamentadora número 12, conforme a portaria número 916 de 30 de julho de 2019. Eu vou abordar aqui um assunto extremamente importante para a questão de projeto de máquinas e para a manutenção da segurança do operador dessa máquina. Ou seja, são todos os dispositivos de parada de emergência. Um dos itens mais importantes, juntamente com o capítulo 5, que determina quais são os tipos e mecanismos que são utilizados para realizar a parada de emergência em uma máquina ou em um equipamento. Então, pessoal, esse vídeo aqui, dando sequência aos demais vídeos, desde a abordagem dos princípios gerais até os sistemas de segurança, então os 5 e os 6 são um dos itens que formam as questões para o pessoal que trabalha, tanto os técnicos em segurança do trabalho, o pessoal de engenharia que faz a questão do projeto da máquina e justamente ao operador que tem a função de operar essa máquina, mas principalmente nas questões de emergência de acionar esses dispositivos de parada. Então, pessoal, uma das coisas que é importante que eu gosto de tratar aqui, algumas observações pertinentes a esse capítulo é que, e isso é importante ficar claro, que os dispositivos de parada de emergência que vão ser tratados ao longo deste capítulo, eles são utilizados para interromper movimentos perigosos da máquina. Ou seja, pessoal, o dispositivo de parada de emergência ele tem que se sobrepor a qualquer outro dispositivo da máquina, visando sempre interromper a máquina. Não é aquela questão de quando você acionar o dispositivo de parada de emergência, ele vai verificar outros dispositivos e se estiver em conformidade a máquina vai parar. O dispositivo de parada de emergência é algo obrigatório em todas as máquinas, aquelas tratadas lá no capítulo 1, considerando, porém, as exceções que lá foram abordadas. Então, pessoal, uma segunda observação é que esses dispositivos de parada de emergência, eles em nenhum momento eles substituem, e aí eu deixo essa segunda observação, eles não substituem os sistemas de segurança, tais como as proteções móveis e as proteções fixas. Então, o dispositivo de parada de emergência é algo independente às questões de proteção, tanto a móvel quanto a fixa. E um terceiro elemento que é importante, e eles podem ser caracterizados ou fisicamente representados por um botão de emergência, que é a chamada botoeira, que são aqueles modelos com geometria de cogumelo, por cabo de emergência ou por barra desligadora de emergência. E todos esses elementos eles devem ser acionados por ação humana. Isso é importante também deixar pontuado nesse item, que qualquer desses sistemas, dispositivos de parada de emergência, eles devem ser acionados por ação humana. E um outro item também que eu quero mencionar aqui é a questão da normativa legal. Além de a NR12 ela ser uma norma, ele estabelece alguns outros complementos em relação a essa norma. Por exemplo, a NBR A13759, que é a segurança de máquinas e equipamentos de parada de emergência, aspectos funcionais e princípios para o projeto. Então, essa é uma norma que visa complementar. Lembre que no capítulo 1 sempre se diz que a NR12 é uma norma específica, aqui no caso, que ela pode ser complementada por outras normas. Tem uma segunda normativa também, que é a ISO 13850, que trata sobre a segurança de maquinário e de princípios de projeto. E também tem a BNT número 60947-5 na versão 5 dela. Ou seja, ela trata sobre os dispositivos de manobra e controle de baixa tensão. Essas três normas e outras também aqui,
elas tratam justamente desses dispositivos de parada de emergência, ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só o que diz o primeiro item deste capítulo 6. As máquinas elas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência. O que quer dizer aqui, pessoal? Que todas as máquinas, salvo aquelas exceções tratadas no capítulo 1, elas devem ter, no mínimo, um dispositivo de parada de emergência. Então, no mínimo, ela tem que ter um. Por que isso aqui é importante? Porque o pessoal que desenvolve máquina, os projetistas de máquinas, o pessoal da engenharia que pensa essa máquina, tem que saber e tem que ter a consciência dessa norma, que tem que ter no mínimo um dispositivo de parada de emergência. E seguindo, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes. E o segundo item, desdobramento, os dispositivos de parada de emergência, eles não devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento. Aqui, pessoal, nesse desdobramento, ele quer dizer o seguinte, que além de ter um dispositivo de parada de emergência, vai ter que ter um dispositivo de partida e um dispositivo de acionamento separados. Então, um de parada de emergência e os outros aqui para dispositivo de partida e de acionamento. Então, só para fazer uma ilustração desses tipos de dispositivos de parada de emergência, tem na parte de detecção de sinal, por meio das chamadas cortinas de luz de segurança, as chamadas barreiras óticas, um dos mais utilizados que é o botão de parada de emergência, ou botão de emergência, o acionamento bimanual, outros para a área de avaliação de sinais, que são os chamados relés de segurança, e também aqueles dispositivos para operações de manobras, tais como os contadores e os disjuntor motor. Então, isso aqui são alguns exemplos para detecção, avaliação e operação desses dispositivos de parada de emergência. Aqui alguns exemplos, pessoal, da questão da cortina de luz de segurança. Então, em muitos casos, empresas que já têm um sistema de automação, de controle de automação instalado nas máquinas, eles utilizam essa sistemática de cortina de luz de emergência, e isso aqui já também interligado com as questões de um plano de segurança para cada máquina. Então, se um operador que ele, habilitado ou não para utilizar aquela máquina, ele aciona uma região de risco na máquina, a chamada zona de risco da máquina, aquele sinal ele é enviado aqui, ou pode ser para um andon, se for o caso, estabelecido, que é uma luz, um aviso luminoso, ou também ele pode ser repassado para uma central aqui de computador ou algum outro dispositivo de algum superior hierárquico naquele setor. Outros elementos, pessoal, aqui a questão da aplicação de cortina de luz, quer dizer isso, que se o operador está nessa posição e ele faz essa manobra para a zona de risco, aqui no caso, essa cortina ela faz a detecção e justamente avisa o sinal, aqui no caso, para que ele emita alguma questão de desarme da máquina, ok? Então essa cortina de luz ela tem a função de desarmar a máquina. Um outro exemplo também, aqui então a aplicação de cortinas de luz, e outros aqui para o pessoal que também trabalha no setor metal mecânico. Exemplos, algumas ilustrações de botão de parada de emergência do tipo cogumelo. Então tem vários modelos, várias marcas aqui utilizadas. Só que tem um detalhe, quando está se falando no chamado dispositivo de parada de emergência, que existem exceções. Então, desde o capítulo 1 que existiam as exceções em relação às máquinas que não são, que a NR12 não tem aplicação nelas, então aqui continua a norma dizendo que excetuam-se da obrigação de utilizar dispositivo de parada de emergência as máquinas autopropelidas, então tem tratores, colhedoras, semeadoras e outras, e letra B, aquelas máquinas e equipamentos nas quais o dispositivo de parada de emergência não possibilita a redução do risco. É um detalhe muito importante, pessoal, que no capítulo
5 se trata, e inclusive tem uma norma para isso, que é a 12.100, que é a questão da apreciação de riscos. Então, isso aqui tem que ser avaliado, se esse dispositivo de parada de emergência ele não possibilita a redução do risco. Só que isso aqui é algo bem complexo, tem que ter um projeto muito bem elaborado para chegar na conclusão que aquilo não vai possibilitar a redução do risco. Porque a norma diz que toda máquina, com as exceções, ela deve ter no mínimo um dispositivo de parada de emergência. E um item aqui, pessoal, que complementando essa letra B, que existia anteriormente, e aí foi feita uma exclusão a partir de 30 de julho de 2019, que é a exclusão das questões de máquinas manuais e disposição das demais expressões em alíneas. Por que máquinas manuais? Porque as máquinas manuais, ele já disse lá no capítulo 1 que a NR12 não abrange, não abarca essas questões de máquinas manuais. Vamos em frente, pessoal. O item 12.6.2, ele diz que os dispositivos de parada de emergência, eles devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores, em seus postos de trabalho e por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos. Duas observações aqui, pessoal. A primeira é a questão de que o projetista e o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho, que estão pensando nas questões de redução de riscos de acidente de trabalho, que esse dispositivo tem que ficar em local de fácil acesso. Para que isso? Para que o operador ou um terceiro, no momento de emergência, ele possa acionar facilmente aquele dispositivo. Imagina se a pessoa está com um problema, lá trancou, por exemplo, enroscou a roupa, talvez do operador, e ele não tem espaço ou facilidade para acionar o dispositivo de parada de emergência, uma terceira pessoa vai ter que fazer isso. Ok? Então é justamente essa ideia, a primeira observação, que é um local de fácil acesso e visualização. E o segundo ponto, pessoal, e muito importante, mantido sempre desobstruído. Não tem de colocar nenhuma proteção, uma grade ou um cadeado ali, com exceção da manutenção, que daí é um outro item, e visto também em capítulo à parte, mas ele, em qualquer momento da operação, tem que ser mantido sempre desobstruído. Então, pessoal, exemplos de botão de parada de emergência, aqui um comando bem manual, então com as proteções à distância, aqui está ele, tá? Num local de fácil acesso e de fácil visualização. Veja esses outros casos aqui, pessoal, botão de parada de emergência, que eles não têm necessariamente toda a estrutura adequada para se dizer que é um botão de parada de emergência que apresente uma eficiência para aquela operação. Então, cuide esses tipos de utilização nas máquinas. Isso aqui, em questão de fiscalização, pode vir a empresa ter problema. E outro detalhe, não somente com a fiscalização, mas com a questão da integridade do operador. Aqui, pessoal, então uma questão em conformidade com a norma, o botão de parada de emergência num local extremamente fácil e visível, com um acesso facilitado. Outro também mostrando aqui o botão de parada de emergência, inclusive com a descrição do botão. Então, aqui no caso, então veja, nesses quadros anteriores e nesse, que o botão de emergência, aqui ele é separado de outros botões. E aqui um detalhe curioso, pessoal, o botão de parada de emergência, ele não é a mesma coisa que a chave geral. Então, a chave geral é uma coisa, o botão de parada de emergência é outra coisa. Então, aqui tem que seria, no caso, liga ou desliga e a chave geral, mas nesse caso a chave geral está sendo utilizada como botão de parada de emergência, que não é o caso. Então, readequado a apreciação de risco, estruturado o botão liga, desliga. Aqui então tem o botão de rearme ou reset, liga, desliga. Um pequeno detalhe aqui, pessoal, as inscrições em inglês, que visto mais à frente, em outro capítulo, que as inscrições nas máquinas, elas devem ser
sempre em português, em língua portuguesa e português Brasil. Só que aqui na região inferior já tem o desliga, ok? Então, seguindo, pessoal, o 12.6.3, olha só, na minha visão, esse item ele poderia ser colocado já de início no capítulo, mas enfim, eles deixaram para o terceiro ponto. Mas vamos lá. Os dispositivos de parada de emergência eles devem ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação prevista, bem como as influências do meio. Então, questão bem de projeto aqui. Letra B. Ser usados como medida auxiliar. Aquilo como eu já tinha dito no início. Então, eles não devem ter uma função de ligar ou desligar máquina. Não podendo ser alternativa a medidas adequadas de proteção a sistemas automáticos de segurança. Letra C. Eles devem possuir acionadores projetados para fácil atuação do operador ou outros que possam necessitar da sua utilização. Veja que aqui, se observar, ele tem uma certa redundância com os itens anteriormente já discutidos. Letra D, e um dos itens mais importantes, prevalecer sobre todos os outros comandos. Independente do que for, pessoal, o dispositivo de parada de emergência ele tem que prevalecer sobre qualquer coisa. Letra E. Provocar a parada da operação ou do processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares. E letra F. Ter sua função disponível e operacional a qualquer tempo, independentemente do modo de operação. Então, isso aqui também já tratado anteriormente de uma forma textual diferente, mas aqui ele quer dizer que a função dele tem que estar sempre disponível, de fácil acesso, de fácil localização e em qualquer momento o botão ele tem que estar operacional para ser utilizado. Isso aqui na minha visão, como já dito, deveria ter uma norma que poderia ser um pouquinho mais enxugada, deveria ter sido mais reduzida, readequada nesses itens. Nota que parece algumas redundâncias textuais aqui, mas enfim. Então, pessoal, um detalhe aqui que teve um corte, vamos dizer assim, uma exclusão, que foi da linha G, que era uma redundância desta letra F. Seguindo, pessoal, um item importante também, que essa função da parada de emergência, a função dela, não necessariamente o dispositivo, eles não devem prejudicar a eficiência de sistemas de segurança ou dispositivo com funções relacionadas à segurança. Eles não devem prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas e gerar riscos adicionais. Então, um item que eu destaco aqui é justamente a letra B. Imagina uma pessoa que ela já está com um problema na operação, por exemplo, talvez tenha no local, na zona de perigo, ou no risco, melhor dizendo, acionou, colocou a mão ou os dedos no conjunto do local de problema e quando acionado a parada de emergência, aquilo fez que talvez a guilhotina fizesse um movimento brusco e então fizesse o corte da mão. Tem que cuidar muito isso aqui, pessoal, para não ter ser isso prejudicial ao elemento de emergência. Seguindo, pessoal, o 12.6.5 ele diz dois itens importantes aqui. O primeiro deles, que é o acionamento do dispositivo de parada de emergência, ele deve também resultar na retenção do acionador, de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, esse se mantenha retido até que seja desacionado. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que quando o operador ou um terceiro acionar esse botão de parada de emergência, ele tem que ficar fixado naquela posição. Ou seja, ele não pode ter um sistema de retorno. Eu aperto o botão de parada de emergência e nesta posição de apertado, ele tem que ficar retido. Ele não pode ter uma mola ou um dispositivo que faça o movimento contrário. Então, o item que desdobra isso, ele diz que
o desacionamento ele deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual intencionada sobre o acionador, por meio de manobra apropriada. Então, o operador ele tem que ir lá fazer um movimento, um giro, e aí sim o dispositivo ele tem que sair da posição de retenção e retornar para a sua posição original. E o item 6, pessoal, 12.66, ele diz que quando usados acionadores do tipo cabo, então não é mais o tipo cogumelo, são outros elementos, que aqui é o cabo, ele deve observar 3 quesitos. Utilizar chaves de parada de emergência que trabalhem tracionadas, ou seja, o sistema tem que estar tracionado, de modo a cessarem automaticamente as funções perigosas da máquina em caso de ruptura ou até de afrouxamento dos cabos. A letra B ela diz que considerar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores necessários para a atuação das chaves de parada de emergência. E letra C, obedecer a distância máxima entre as chaves de parada de emergência recomendada pelo fabricante. Então, 2, letra A e B, questão bem de projeto, e a terceira, uma questão que a pessoa que vai instalar, ou a empresa que vai instalar, e depois o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho, tem que observar as questões recomendadas pelo fabricante. Então, o que quer dizer esse item, pessoal? Esse item 6 aqui, acionadores do tipo cabo. Aqui está um exemplo. Então, tem a botoeira, o botão de parada de emergência, e este cabo ele tem que estar tracionado para que o operador ou um terceiro acione nenhuma situação aqui anormal. Okay? É um exemplo, um segundo exemplo de acionamento do tipo cabo. Aqui um outro elemento, então tem a botoeira de parada de emergência, ou ao longo do processo a linha ou o cabo de parada de emergência. Então olha só, pessoal, um outro exemplo aqui mostrando justamente esse outro modelo. E aqui também, pessoal, linhas maiores, o sistema de acionamento do tipo cabo. E aí aqui é a recomendação do fabricante. Então tem outros fabricantes, no caso aqui é só um exemplo, que ele traz desde as observações, como fazer a aplicação, como é a questão da operação dessa chave de emergência de segurança acionada por cabo, como é a questão da instalação, e um item importante também, isso que a NR12 trata sobre, e ela tem um capítulo específico nessa parte, que é a manutenção. Então, o que fazer toda semana, a cada 6 meses, a questão das opções de extensão do cabo e dos acessórios, então as distâncias para instalação e outros itens que você tenha no manual do fabricante. Seguindo, pessoal, um desdobramento disso é que ele diz que as chaves de parada de emergência elas devem ser localizadas de tal forma que todo o cabo de acionamento ele esteja visível a partir da posição de desacionamento da parada de emergência. E um desdobramento disso, um detalhamento, se não for possível o cumprimento da exigência anterior, deve-se garantir que, após a atuação e antes do desacionamento, a máquina ou equipamento seja inspecionado em toda a extensão do cabo. Então, em fazendo qualquer movimento naquele cabo, ele tem que ser inspecionado para verificar a questão principalmente da tração do cabo. Então, pessoal, um exemplo aqui é esse sistema que ele tem um cabo em toda a sua extensão e ele deve ser verificado aqui a sua funcionalidade para obedecer o item anterior. Seguindo, pessoal, o 12.6.8 ele diz que a parada de emergência deve exigir o rearme ou o reset manual a ser realizado somente após a correção do evento, que motivou o acionamento da parada de emergência. Então, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Entendo o acionamento do botão de parada de emergência, um dispositivo de parada de emergência. Então, a máquina veio a parar. Ela, para retornar ao seu processo, ou a sua operação normal,
a máquina deve exigir, então é obrigatório isso aqui. Não é só uma questão para o pessoal de engenharia mecânica ou para engenharia de segurança do trabalho, mas para o pessoal também de engenharia de controle e automação, engenheiros eletricistas, a questão de projeto e que trabalhe nessa questão de instalação dos dispositivos de rearm ou reset manual, sendo obrigatório isso, e após a correção daquele evento. E o detalhamento desse 8, ele quer dizer que a localização dos acionadores de reset ou de rearm deve permitir uma visualização completa da área protegida pelo cabo. Então, que ele fala em geral da parada de emergência e aqui ele especifica um pouquinho do cabo. Um detalhe de observação aqui, pessoal, não era necessário colocar deve exigir rearm ou reset. Essa, pelo menos, ou reset, aqui um termo em inglês, mas enfim, a norma colocou aqui, mas não era necessário isso aqui. Poderia ter colocado no glossário, dizendo ou explicando o que é o rearm, ou com alguma tradução, enfim, alguma outra língua mais adequada tecnicamente aqui, que seria, particularmente, seria o inglês. Mas enfim, então aqui, pessoal, botão rearm em azul. Lembra que tem algumas cores para sinalização, então o botão de parada de emergência frequentemente, se não obrigatório, na questão em vermelho, então tem uma ou outra, e observando que o botão de parada de emergência aqui para os sistemas do tipo cabo, tá? Então tem para ambos aqui. E aqui só uma observação, aqui o sistema luminoso para trabalho, para verificação se foi ou não acionado algum tipo de botão. Então aqui um exemplo, tem o cabo ou o botão de parada de emergência do tipo cabo, tem o botão de rearm ou de reset aqui da máquina e o botão de parada de emergência, e nesse ponto um elemento luminoso aqui. Seguindo, pessoal, um outro detalhe, então o botão de liga, desliga e o de rearm, e aqui a mesma coisa, então o botão de parada de emergência e o botão de rearm. Outro exemplo também, mais para ilustração disso, botão de parada de emergência, verificando, pessoal, que nesses casos, como a norma diz, o botão de parada de emergência tem que ser sempre em separado da questão do botão de liga, do desliga e do reset. Verificando aqui, pessoal, que termos em inglês a norma não aceita, então on e off não é aceitável, seria o liga e desliga, ok? Aqui, reset é um item que, ao meu ver, a norma peca, colocando que ela mesma diz que não pode em uma língua, a não ser a língua portuguesa Brasil, e ele coloca em reset aqui, no próprio texto, no próprio corpo documental da norma. Isso, na verdade, deveria ser removido aquilo ali, mesmo entendendo que a norma queria a questão de facilitar e todo o entendimento, mas enfim, rearm, português é uma coisa, inglês é outra coisa. Aqui também, pessoal, a chave geral, botão de parada de emergência, botão de liga, botão de desliga e o botão de reset, ok? Então, seguindo, já indo para a parte final deste capítulo, pessoal, mais um exemplo mostrando liga, desliga e o botão de parada aqui no, melhor dizendo, a chave geral. E lembrando que a parada de emergência deve exigir esse rearm ou reset manual, ok? Só tem que cuidar isso aqui, pessoal. Isso aqui não é válido para a questão do capítulo 12.6. E, pessoal, esse capítulo 6 é um capítulo mais curto, justamente de uma questão do dispositivo de parada de emergência, mas uns capítulos, mesmo sendo curto, muito importante, muito rico de detalhes, e também para o pessoal de técnico de segurança do trabalho, para engenheiro de segurança do trabalho, para os engenheiros em geral que trabalham no projeto de máquinas, algo extremamente importante e, em muitos casos, muitos itens dentro desse capítulo obrigatórios para o atendimento. Então, pessoal, o próximo vídeo, aqui eu vou tratar sobre o capítulo 12.7, componentes pressurizados. Então, pessoal, peço que curta, compartilhe e deixe o seu comentário em relação a este vídeo.
Um abraço e até o próximo vídeo.